Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, fascinante. Vamos explorar como as histórias mais antigas da Bíblia, lá de Gênesis 1 a 11, são interpretadas a partir de uma ótica teológica como se já estivessem, de alguma forma, apontando para Jesus Cristo desde o comecinho de tudo. Então, a grande pergunta é essa: como é que narrativas sobre criação, a queda do homem, um dilúvio que cobriu o mundo e até uma torre podem ter, sei lá, sementes do que viria a ser a mensagem central do cristianismo milhares de anos depois? É isso que a gente vai investigar. Vamos caçar os padrões e as pistas que constroem essa leitura. Ok, para começar, para enxergar essas conexões, a gente precisa ajustar o foco, usar uma lente de interpretação bem específica. A ideia não é achar o nome Jesus escrito no texto antigo, mas sim identificar padrões, símbolos e ecos. E a ferramenta principal para isso é um conceito chamado tipo ou prefiguração. Pensa assim, é como uma sombra. A sombra não é objeto de verdade, mas ela já mostra o contorno, a forma, dá uma dica do que está vindo. A gente vai ver como várias pessoas e eventos em Gênesis funcionam exatamente como essas sombras, apontando para algo muito maior que viria no futuro. E é claro que tudo começa no início de tudo, lá no jardim. Vamos dar uma olhada nas histórias da criação, da queda e o mais importante, na primeira promessa de redenção que aparece logo em seguida. O interessante aqui é que, mesmo sem Cristo ser nomeado, essa linha teológica enxerga a presença dele. A criação através da palavra, do disse Deus, é conectada a Cristo como o Verbo, o Logos. Aquele plural, façamos o homem, é visto como um vislumbre da Trindade. E até o descanso de Deus no sétimo dia é visto como uma prefiguração do descanso espiritual que Cristo ofereceria. Logo em seguida, vem a queda, em Gênesis 3. E esse evento, bom, ele é um marco zero. É aqui que o grande problema da história humana se instala, sabe? É o que cria a necessidade de uma solução, a necessidade de um redentor. E olha que incrível, logo depois da queda, surge essa frase, que ficou conhecida como o proto-evangelho, ou seja, a primeira boa nova. Essa passagem é interpretada como a primeiríssima promessa de um Messias na Bíblia. O descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente é visto como uma profecia sobre Cristo e sua vitória final sobre o mal. E essa promessa já nos leva direto para um tema que aparece quase que imediatamente: a ideia do sacrifício como uma forma de lidar com a falha humana, com a separação de Deus. A gente vê dois exemplos muito fortes logo de cara. Primeiro, Deus faz túnicas de pele para Adão e Eva. Para isso acontecer, um animal teve que morrer. Um sacrifício de sangue foi necessário, um tipo, uma sombra, do sacrifício maior que viria. E logo depois, a oferta de sangue de Abel é a que Deus aceita, estabelecendo um padrão que aponta diretamente para aquele que seria chamado de o Cordeiro de Deus. E essa conexão vai ficar muito mais profunda lá no Novo Testamento. O livro de Hebreus faz um contraste direto e poderoso. Enquanto o sangue de Abel clamava da terra por justiça, por vingança, o sangue de Jesus é apresentado como algo que fala melhor, que clama por perdão e redenção. É uma inversão total de sentido. Agora, vamos passar para algumas figuras centrais, como Adão e Noé, e ver como eles também são vistos como tipos que prefiguram tanto Cristo quanto a salvação que ele representa. Esse paralelo entre Adão e Cristo é simplesmente fundamental. O apóstolo Paulo chega a chamar Jesus de o último Adão. A ideia é de uma reversão perfeita, onde o primeiro Adão falhou e por sua desobediência trouxe a morte para a humanidade, o último Adão triunfou através da obediência, trazendo a vida. Um desfez o que o outro fez. Da história de Adão, a gente vai para de Noé, e lá encontramos um dos símbolos de salvação mais fortes de todo o Antigo Testamento, a arca. A arca funciona como um tipo de Cristo de várias maneiras, né? Pensa bem, era o único meio de salvação do juízo do dilúvio. Tinha só uma porta para entrar e ficar seguro, e no final proporcionou um recomeço para a humanidade. Todos esses pontos são vistos como paralelos diretos com a figura de Cristo. E essa conexão fica ainda mais explícita, quase impossível de ignorar, quando a gente lembra das próprias palavras de Jesus no Evangelho de João. A arca tinha uma porta, e Jesus diz: "Eu sou a porta". A ligação é direta. E para fechar essa nossa análise dos primeiros capítulos de Gênesis, a gente chega na Torre de Babel, uma história sobre orgulho, ambição humana e, no fim, dispersão. Babel é tipo o ponto máximo da rebelião humana até aquele momento. A tentativa de construir uma torre que chegasse aos céus, de fazer um nome para si mesmos, resulta no julgamento divino.
a confusão das línguas e a dispersão dos povos por toda a terra. E, mais uma vez, essa história é vista como tendo a sua contraparte redentora no Novo Testamento. O evento de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce e pessoas de várias nações diferentes, de repente entendem a mesma mensagem, cada uma na sua língua, isso é interpretado como a reversão divina da maldição de Babel. Onde Babel dividiu e confundiu, Pentecostes uniu e trouxe compreensão. Então, no fim das contas, qual é a grande sacada? Com essa lente teológica, Gênesis 1 a 11 se transforma, deixa de ser apenas um registro de falhas humanas e se torna um grande palco onde a necessidade e a promessa da redenção, que seria cumprida em Cristo, são estabelecidas. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se esses padrões de falha, promessa e restauração estão lá no início de tudo, onde mais na história, ou até nas nossas próprias vidas, será que a gente consegue observar ciclos parecidos? Fica aí a reflexão.